Alô, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos iniciar nossa última unidade, né? Os desafios para um meio ambiente melhor. Que frase bonita, né? Veja que hoje, com a questão ambiental que a gente vive, está muito sério, certo? Então já se tem a noção de que é necessário fazer algo para melhorar a questão ambiental, senão lá na frente o que vai acontecer? As grandes catástrofes, né? Porque a natureza já está dando a resposta dessa forma de vida do capitalismo introduzido com a indústria, com os poluentes, não é isso? E aí o impacto ambiental é grande e a natureza já está respondendo. Então, as pessoas já estão criando alguns hábitos, né? Consciência ambiental, o termo, né? Para que seja menos impactante ao meio ambiente, né? Já tem que se trabalhar as fontes alternativas, fontes de energias mais limpas, que tenha menos impacto ao meio ambiente, né? Vocês estão vendo aí pessoas andando de bicicleta, né? Com consciência, tem a questão física e tem a questão também ambiental aqui, sabia? Porque quando se faz esse tipo de transporte, né? Você não polui. Olha aqui, a quantidade de veículos poluindo. Até a paisagem está afumaçada, né? Está cinza. Então, isso demonstra como é necessário hoje ter a consciência ambiental, certo? Porque senão lá na frente, né, não vai restar muita coisa para contar histórias, né? Então vamos lá. Então a gente vive uma sociedade com um consumismo intenso, né? É essa sociedade capitalista moderna, né? O consumo não se restringe aos bens e produtos indispensáveis à sobrevivência humana. Ele vai além, né? Surge um negócio aqui, quero consumir, aí já vai compra e assim sucessivamente, né? O progresso tecnológico aplicado aos meios de produção, simultaneamente ao avanço do capitalismo, disponibilizou inúmeros produtos e serviços de variados tipos, né? Gerando mais resíduos com esse consumismo, né? Entre os objetivos do capitalismo mundial está a conquista cada vez maior de novos mercados consumidores. Para isso, propaga-se a ideia de que tal consumo sacia a necessidade das pessoas e proporciona melhor a qualidade de vida e bem-estar. Tá vendo, pessoal? Então, consumir para mostrar, né? É um consumismo desequilibrado, né? O capitalismo estimula as pessoas a ter novas necessidades de consumo, tá vendo? Fazendo-as sentir falta de produtos que não necessitavam antes. Outro artifício do capitalismo é o de torná-los obsoletos, para que o consumidor adquira constantemente novos itens ou substitua os que já possui. Quer dizer, é a política do consumo, né? O capitalismo gosta disso, porque para ele gera lucro, para o sistema gera lucro. Mas isso não é bom para o ambiente. Então, vamos falar um pouquinho desse consumismo? Ora, o ato de consumir para suprir as necessidades básicas sempre esteve presente nas sociedades humanas. É necessário, né? Consumir, claro. Agora, para o quê? Suprir as necessidades básicas. O consumo é vital para a subsistência, né? Mas o padrão de consumo mudou. Muitos nas sociedades ao longo da história. Na maioria delas, existiram grupos com maior poder aquisitivo em razão de sua posição política, social ou econômica. Com a Revolução Industrial, ou seja, com a introdução das máquinas, né, iniciada no final do século XVIII, houve um aumento inédito na disponibilidade de produtos à venda, o que, em parte, favoreceu a capacidade de compra dos indivíduos. Então, houve uma dinâmica maior, a produção aumentou com as máquinas, certo? E aí, também, isso favoreceu o consumo, né? Favoreceu a capacidade de compra dos indivíduos também.
O desenvolvimento de uma cultura orientada para o consumo e a atual infinidade de mercadorias, bens e serviços incentivam o hábito de consumir. Novas tecnologias implantadas na produção de mercadorias enriquecem o comércio com o lançamento de produtos cada vez mais sofisticados. Ou seja, você tem um celular aqui, aí de repente surgiu um celular com câmeras não sei o quê, aí a pessoa já tem a necessidade de dizer, não, eu quero aquele celular, aquele outro celular. Os indivíduos são estimulados a adquirir esses produtos pelas facilidades no pagamento e pelas propagandas, entre outros motivos. O resultado é o consumo desenfreado de mercadorias, bens e serviços supérfluos e o que chamamos de consumismo. É o consumismo exagerado, né? O impacto do consumismo pode ser facilmente percebido em nossa vida cotidiana. O consumismo gera mais lixo, gera mais resíduos sólidos, ou seja, o lixo. Os estabelecimentos comerciais estão repletos de produtos expostos nas prateleiras, de vitrines, são alimentos, eletrodomésticos, roupa, remédio, enfim, uma infinidade de itens. As campanhas publicitárias, né, desempenham importante papel para a manutenção do consumismo, ao retratar mercadorias, bens e serviços como indispensáveis. Né? Muitas vezes, aquele produto não é nem tão necessário, mas a propaganda, o mecanismo de incentivo faz com que as pessoas comprem. Né? Elas têm como objetivo convencer os consumidores de que alguns tipos de produtos vão integrá-los a determinado grupo social, induzindo-os a pensar que um produto possa lhes conferir um status social melhor. As empresas costumam investir em publicidade e propaganda a fim de criar necessidades artificiais no consumidor. O público mais vulnerável à publicidade são crianças e jovens, mais suscetíveis às novidades e pressões sociais do grupo no qual pertence. Porque se fulano não tem um celular, se eu não tiver, é um problema. Eu quero, aí, pronto, aí o consumismo é grande. No Brasil, os direitos e deveres dos consumidores estão reunidos no Código de Defesa do Consumidor, cujo objetivo é evitar abusos contra esse público. O Código de Defesa do Consumidor tem os direitos e deveres lá bem claro para as pessoas, né, quando se sentirem lesadas, procurar. O Código garante, por exemplo, que o consumidor tenha o direito de trocar até certo prazo produtos defeituosos ou tenha o valor pago reembolsado. No entanto, além de conhecer a legislação, os consumidores podem adotar outras práticas para viabilizar o consumo consciente. Então, além de conhecer a legislação do consumidor, tem que também conhecer, tem que procurar fazer novas práticas de consumo, o famoso consumo consciente. Não é consumir por consumir, é consumo consciente. Olha aí, reutilização e reciclagem, uma atitude importante de um consumidor consciente é criar o hábito da reutilização e da reciclagem de materiais. Assim, os recursos naturais são economizados e a degradação ambiental é menor, é reduzida. Então, é isso aí. Reutilizar e reciclar é fundamental para impactar menos ao meio ambiente. Para organizar a coleta seletiva e o destino de todo o lixo que produzimos, foram definidas cores específicas para as lixeiras, de acordo com o resíduo que deveria ser depositado. Veja aí ao lado, pessoal, as cestas aí, ó, para a coleta seletiva de lixo na cidade do Rio de Janeiro, em 2012. E observe essa diferenciação de cor para cada material que será depositado. Nas escolas já tem isso, né? As cores direitinho, olha o papel, a cor azul, o vidro, a cor verde. Então, tudo separado para o quê? Para se reutilizar depois esse lixo, né? Ou reciclar. Atualmente, pessoal, além dos governos, outros agentes estão colaborando para a divulgação de práticas de consumo consciente. Entre eles, destaca-se o Instituto Acatu, pelo consumo consciente, uma associação civil sem fim lucrativo, cujo objetivo é mobilizar os consumidores para a promoção da sustentabilidade. Essa palavra está muito utilizada hoje, e da vida no planeta, certo? Criada em 2001, o Instituto Aracatu
trabalha em estreita colaboração com empresas e meios de comunicação, produzindo e divulgando materiais educativos, está vendo? Para consumir de forma consciente, isto é, menos e melhor, é necessário refletir sobre a real necessidade da compra. Se é necessário, de fato, você comprar aquilo. Além de planejar, você tem que planejar o momento certo de fazê-la. Também é importante o uso responsável do crédito oferecido por bancos e estabelecimentos comerciais, a fim de evitar problemas de inadimplência, né? De repente, você comprar e não poder pagar. Tem isso também. Tem gente que compra de forma desenfreada para se manter num padrão e aí depois está aí endividado e no vermelho. Né? Ao adquirir uma mercadoria, é importante avaliar os impactos ambientais também, ó, de seu consumo. Né? Adquirir a mercadoria sabendo se aquela empresa tem respeito com o meio ambiente, certo? Assim como optar por produtos cujos fabricantes têm um devido cuidado com o meio ambiente, certo? Isso é consumo consciente, certo? Então, esse termo aí, ó, sustentabilidade, ó, é um conceito que concilia crescimento econômico, justiça social e preservação do meio ambiente, sem comprometer o desenvolvimento das próximas gerações, tá vendo? Isso é sustentabilidade. Palavra bonita se usando muito hoje por conta da questão ambiental, certo? Então, tem aqui, ó, outro localzinho aqui, de colocar o lixo separado, ó, plástico aí, ó, uma cor laranja, alaranjada, né? O metal, ó, na cor amarela, né? É aquela história, né? Reciclar, reutilizar, né? É muito importante. Consumo e meio ambiente, né? E vamos trabalhar legal isso aí, para a gente entender o quão é importante a questão ambiental. O nível de consumo está crescendo em muitos países do mundo e as exigências da sociedade moderna têm aumentado o ritmo das atividades econômicas, certo? A fim de abastecer a crescente demanda por produtos, as empresas têm ampliado sua produção. E, com isso, utilizado de maneira cada vez mais intensa os recursos da natureza. Isso é uma preocupação. Quanto mais se consome, mas como tudo que a gente consome é recurso natural, é recurso da natureza, aí vai se impactando muito mais no meio ambiente. O aumento da intervenção humana na natureza para intensificar a produção está gerando sérios problemas ambientais. Isso ocorre porque a exploração dos recursos naturais para a obtenção de matérias-primas tem sido feita, em geral, sem grande preocupação com a preservação do meio ambiente, como recuperação de áreas alteradas ou redução dos impactos das atividades. Veja, isso também, devido a esse capitalismo desenfreado, né? Os países muitas vezes vão lá para uma conferência do meio ambiente e não querem se responsabilizar em reduzir poluentes. Por quê? Porque alegam que vão ter prejuízo, né, na sua lucratividade. Agora, na COP26 mesmo, teve essa problemática. Né? Alguns países assinam, né, redução de poluentes, né, prometendo que vão gerar mais energia limpa, né, mais fontes de energia limpa, e muitas vezes não querem assinar. Por quê? Porque não querem ter prejuízo, alegam que vai dar prejuízo na economia deles. E aí, como é que fica a questão ambiental? Como é que fica o planeta que necessita, né, de vamos dizer, de uma consciência ecológica, uma consciência ambiental geral? É difícil, mas é necessário, porque lá na frente, talvez não, com as catástrofes, com muitas questões que a natureza está respondendo, é complicado. Os resultados dessa exploração são intensos prejuízos, tanto para a manutenção do meio ambiente como para a qualidade de vida do ser humano. A degradação ambiental está comprometendo intensamente as paisagens terrestres, além de formações vegetais naturais e os habitats de algumas espécies animais, tá vendo? Então, a própria degradação
né, está trazendo à tona a extinção de vários animais silvestres, né, animais. Então, veja só, veja abaixo aí alguns dos principais problemas relacionados a esse modelo de produção e consumo, né? Primeiro, um grande problema, o desmatamento de florestas para a criação de extensas áreas urbanas e agropecuárias. Floresta é fundamental para o equilíbrio ambiental. O uso de combustíveis energéticos fósseis polui bastante, como o petróleo, em regiões industriais, agravando a poluição atmosférica, está vendo aí? É outro problema. O uso indiscriminado de agrotóxicos, gerando a poluição dos solos, tornando esse recurso natural cada vez menos produtivo. Olha aí. A poluição dos recursos hídricos, o rio, a água potável, é fundamental para a vida, né? Um rio poluído, você não consegue tomar aquela água, consumir, né? O oceano também poluído, você tem um peixe, tem uma fonte de alimento intensa nos oceanos. É outro problema. Lençóis subterrâneos sendo poluídos, já que justamente desses lençóis subterrâneos é que vem a água que aflora para a gente consumir. Quer dizer, é complicado pelo despejo de resíduos industriais e domésticos e pelo derramamento de óleo de navios, está vendo? Petroleiros e plataformas de petróleo. Então, é esse tipo de poluição que causa esses danos todos à água, às nossas fontes hídricas do planeta Terra. Exploração excessiva dos recursos naturais, o que prejudica a existência de plantas e animais, levando muitas espécies à extinção. Está vendo? Exploração excessiva desses recursos naturais. Olha o fogo aí, as queimadas, né? Devasta, mata animais, né? Infelizmente, muitas dessas queimadas são criminosas. O problema maior é esse, né? Porque tem as queimadas naturais, que devido aos ventos, a área está passando por um momento seco devido ao período de estiagem e tal, mas tem as queimadas criminosas, que mata muito animal silvestre e desmata uma região toda e ali o equilíbrio ambiental vai embora. O consumo excessivo também gera grandes quantidades de lixo, olha aí, como eu falei, né? O ser humano ele é produtor de lixo, então quanto mais ele consome, mais ele aumenta o lixo, que devem ter destinação ambientalmente correta, como a reciclagem dos aterros sanitários. Se não tem isso, vai para os lixões. E os lixões é um ambiente prejudicial à saúde humana, porque ali tem moscas, tem insetos, tem uma série de... E aí é um prejuízo também para a saúde, né? Aí tem aqui, ó, como é que funciona o aterro sanitário. Em João Pessoa nós temos um já, né? Já funciona há alguns anos. Importante porque os lixões, infelizmente, degrada o rio, degrada o solo, degrada... É um impacto ambiental avassalador a questão do lixo nos lixões, né? Os lixões. Então, veja só, o aterro sanitário, a área destinada ao depósito de lixo urbano para ser devidamente tratado, tá vendo? Para processar esses resíduos, são utilizadas técnicas que evitam a poluição do meio ambiente. Aí vocês têm aqui todo um desenho, né, de como funciona um aterro sanitário, né? Ó. Balança, primeiro se balança, tem o peso do lixo, depois vem o local onde se encontra o responsável por coordenar a administração, né, do local, que administra, coordena, olha, observa, né? O cinturão verde, que é justamente a barreira composta por árvores, que visa limitar a visualização do interior do aterro e reter partículas de gases da atmosfera. Então, é necessário essa arborização, porque a árvore ela retém o gás carbônico, né? O poluente, ela retém e lança o oxigênio. Por isso, é necessário plantar árvores, arborizar. Tem aí os tambores, né? Que é uma rede de tubos que capta os gases que o lixo produz. Alguns desses gases são recolhidos em tambores, enquanto outros são liberados na atmosfera. E tem também aí a parte que essa parte aqui, ó, né? Tem os tambores e tem a parte que impermeabiliza, né, o solo, né? A impermeabilização do solo. Antes de receber o lixo, ó, o solo do aterro é compactado e sobre ele são colocadas uma manta de polietileno, uma camada de terra,
e uma camada de pedra britada, né? A famosa pedra de brita. A cada camada de lixo é feita uma nova camada de impermeabilização. Olha só, interessante, né? Vai compactando o lixo ali, né? Olha, camada de lixo, o lixo é depositado em camadas, com 5 metros de altura cada uma, sendo 4 metros de lixo e 1 metro de camada de impermeabilização. Olha só, que coisa, né, peixe? Olha, antes de receber o lixo, permeabilização do solo. Antes de receber o lixo, o solo do aterro é compactado, isso eu já falei, né? A calha, as calhas, olha as calhas aqui, interessante, ó. É utilizada para o escoamento do resíduo líquido, o chorume, o famoso chorume, né? Oriundo da decomposição do lixo, mais conhecido como chorume, tá vendo? Os piscinão, né? Os piscinão de percolado, local onde é armazenado o chorume, que após tratado no próprio aterro é lançado no esgoto, tá vendo? Então, é importantíssimo, pessoal, um aterro sanitário para a questão do lixo, certo? Ok? Então, com isso, a gente termina essa aula, depois a gente continua, né? Mas maravilha, pessoal, tratar com vocês sobre o meio ambiente, sobre a questão ambiental.